Pronto, agora começou a gravar, então bom dia a todos. Vamos iniciar o curso de Cálculo 2. Agora sim, né? Vocês conseguem ver, né? Quem tiver alguma pergunta, pode colocar no chat ou então pode abrir microfones na hora que vocês quiserem, viu? Precisa... Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Então, plano de ensino, né? Depois eu vou colocar, não vou ler todo, né? Porque, enfim, ia ser muito chato eu ler isso tudo. Mas depois vocês podem ler detalhado, aí tem as datas de cada semana, o que vai ser feito. Não vou cumprir tudo, já vou dizendo, porque tem muito conteúdo. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. E... Pronto, acho que tá todo, acho que tá bom aqui, né? Não acho que mais do que isso. Estão vendo bem, né? Antes de começar a falar do conteúdo, no cálculo 1 vocês viram até onde de integral? Vocês começaram a ver alguma coisa de integral? Viram alguma coisa, né? Ok. Porque a gente vai começar o conteúdo mesmo em si da disciplina, a integração por partes. E aí, da parte de integral, eu vou revisar 3 pontos com vocês. Um que é primitivas, é só para relembrar, né? Essa semana. Aí, 2, integral definida, né? E indefinida. E indefinida. E aí tem um teorema, aliás, não são 3 pontos, são 4. Teorema fundamental do cálculo, que faz parte também da integral definida. E o quarto, qual é a mesma mudança de variável? Mudança de variável, nada mais, nada menos do que você tem uma integral, e eu não sei se vocês lembram, acho que devem ter visto, né? Sei lá. Assim, por exemplo. E aí, como é que resolve? Você chama u de 1 mais x, esse tipo de integral, que você tem que chamar u de alguma coisa, ó, mudar a variável, ok? Esses 3 pontos vocês precisam saber. Eu vou revisar eles essa semana, as 3 aulas. Também não é uma coisa absurda, não. Não tem nada de super difícil. Assim, tem e não tem, né? Mas não é nada absurdo, não. Então, antes de começar, a gente vai ver esses 4 pontos aqui, ok? Para depois iniciar com a integração por partes. Que é o primeiro ponto da disciplina, a integração por partes. Aí, método das frações parciais, que é basicamente você integrar uma função que é uma fração de 2 polinômios, né? Frações parciais, basicamente, para você integrar algo assim, né? X. Sei lá, algo desse tipo, né? Uma integral assim. Uma fração e o numerador e o denominador são 2 polinômios. Aí a gente vai aprender. Não, é só grande, esse aqui é só um pouco grande, mas não é difícil, não. A integrais impróprias, eu não sei se eu coloquei nessa prova aqui, deixa eu ver aqui. Onde é que está integrais impróprias? A integrais impróprias, eu acho que eu inverti. Tá na outra prova, tá? É porque eu coloquei numa ordem que eu achei melhor para a disciplina em si. Não tá exatamente nessa ordem que tá aqui, não. Então, isso aqui é para a segunda prova. Mas não se preocupem, não, né? Até onde vai, até onde começou. Com o tempo.
Ah, sim. Aí esse tópico aqui eu vou colocar na segunda prova, né? Aí, aplicações de integral. Pronto. É até aqui a primeira prova. É aqui, ó. Sem essa. Sem integrais impróprias, que eu coloquei na segunda prova. Que tem mais a ver com o outro tópico, né? Deixa eu só mudar um pouco aqui. Depois eu conserto para vocês. Quando ensino, eu vou deixar o original. Pronto. Fica melhor para vocês entenderem. Aqui é da primeira, aqui é da segunda prova. E aqui é da terceira. Tá? Integração por partes, método para parcial, aplicação de integral. Aí aqui, aplicação de integral é só um ponto, mas tem muitas coisas, né? Tem muitas aplicações. E eu vou falar principalmente das que eu acho que serão mais úteis para vocês no cálculo 3 ou em outras disciplinas. Assim, integrais impróprias, sequências, séries numéricas de potência. Já vou avisando também que aliás, o conteúdo da disciplina é muita coisa. Basicamente, é metade do livro 1, o livro 2, se eu for ter referência ao do Guidorizi, né? Ou então, assim, você pode pensar no Sturt, que seria, em teoria, metade do livro 1 dele e uns 60% do livro 2. É muita coisa. Tem um capítulo no livro dos Sturt, por exemplo, tem 100 páginas, dependendo do capítulo. E não vai dar tempo de falar tudo, mas eu vou tentar falar um pouco de tudo, né? Blá, blá, blá. Ok. Então, a primeira prova é isso. A segunda, integrais impróprias, séries, sequências, séries numéricas de potência. Aí, acho que vocês não viram, não viram. Acho que talvez seja que vocês saibam menos. E aí, esse tópico 3, que é muita coisa, isso aqui já estou me repetindo, dizendo que é muita coisa, mas provavelmente, por exemplo, no semestre passado eu só cheguei até aqui, ó. Eu não falei máximos e mínimos, nada disso aqui. Não deu tempo. Só foi até a regra da cadeia. Mas é o principal para vocês fazerem cálculo 3, né? E EDO. E talvez alguma disciplina de física. É o principal, até aqui. Porque tudo isso aqui desse tópico 3, para vocês terem ideia, isso aqui tudo é o livro 2 do Guidorizi. Tudo isso. Então, é muito, enfim. Ok? Aí. Talvez o tópico mais útil é que vocês vão ter aqui seja derivados parciais, que junta tudo, né? Na primeira aula de EDO vocês já vão precisar saber isso aqui. Ok, né? A prova, isso aqui, metodologia, blá, blá, blá. Ah, sim, a avaliação basicamente serão só as 3 provas, ok? Que como eu falei quando eu coloquei naquelas orientações, vocês vão me entregar aliás, eu coloco a prova num dia, né? E vocês me entreguem no outro até meia-noite. Coloquei as datas aqui, ó. A priori vai ser isso, mas nada impede que nós mudemos a data, né? Então, a avaliação dia 1º de julho, daqui a um mês. A outra dia 29. É porque serão 4 semanas, né? Dia 1º, aí passaram 4, dia 29. Esse conteúdo do meio dá para resumir mais, por isso que eu coloquei menos tempo. Eu coloquei mais tempo no 3, que tem mais coisa. E é outro dia 2 de setembro. Aí eu coloquei aqui que a prova conterá
Na verdade, conterá no máximo 10 questões. Aqui não é 10, no máximo. Porque eu, semestre passado eu também coloquei 10, mas só foi a primeira que tinha 10, o resto. E o exame final dia 9. Mas acho que geral ninguém fica, não. Deus te ouça, professor. É, não, acho que é muito difícil. Ok? Aqui eu já deixei o meu e-mail contato, né? O que é isso aqui? E aí como é que vai ser? Nós teremos duas aulas assim, né? Síncronas, e uma assíncrona que é de exercício. Então, toda semana serão 3 aulas no lugar de 2. Eu preferi fazer assim no semestre também passado, para a gente não gastar as aulas, que já, o tempo já está corrido. Não gastar, entre aspas, com exercício, né? Então, geralmente eu faço exercícios, coloco no YouTube e aí vocês assistem depois. Eu já tenho muito exercício gravado, aí às vezes eu vou colocar os que eu já tenho, mas toda vez que vocês tiverem algum exercício que vocês querem que eu faça, é só me mandar por e-mail que eu faço. Gravo o vídeo. Não precisa ser exatamente os que eu vou marcar, podem ser outros. Também não precisa ser dos livros que eu vou usar, pode ser de outro livro também. Os que vocês acharem que é interessante. Ok? Então, 2 aulas síncronas e uma assíncrona. Basicamente, 2 aulas ao vivo e uma gravada, né? Sendo que essas aqui eu vou gravar e colocar no YouTube para vocês assistirem. O que tem mais aqui? O horário de atendimento. Eu coloquei isso aqui só para colocar. Mas, geralmente eu faço assim. Na hora que vocês acharem melhor, vocês me mandam a dúvida e eu respondo. Porque não tem muito sentido eu marcar uma hora. Não tem, eu acho. Nesse modelo de ensino, né? Sim. E também, eu não sei como é que tá a rotina de vocês. Eu percebo que muitos alunos só têm tempo para... muitos alunos no semestre passado tiravam dúvida comigo à noite, mandavam mensagem à noite. Não sei como é que tá o horário de vocês. Então eu deixo livre, né? Aqui eu coloquei esse horário porque tem que colocar alguma coisa. Mas é livre. É o horário que vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar um e-mail ou WhatsApp que eu respondo. Ou então pedir, ou no Classroom também tem um chat aqui, né? No Classroom. Vocês podem mandar mensagem pedindo uma questão, alguma coisa. Isso aqui é. Deixa eu pular isso. Aqui tem. Não, aqui essas datas é do semestre anterior. Aí a bibliografia, né? Ou as bibliografias. É o Sturte volume 2. Basicamente é o seguinte, a primeira prova, que é integral, aquela coisa básica, é como se a integral fosse dividida em duas partes. A primeira parte no cálculo 1 e a segunda aqui, né? Aí vai ser o Sturte volume 1, ou se você preferir o Guidoriz volume 1. Na prática, não muda nada, é só questão de gosto. Ou então tem uma apostila que eu digitei, semestre no PLE, né? Digitei como se fosse um e-book, que ele tem que é o conteúdo dessa primeira prova, quase todo. Aí eu vou colocar para vocês. Ele é muito bom para ler no celular, porque fica essa letra grande. Você não precisa dar um zoom, né? Aí quem quiser também ler por aqui, é bom que já está resumido, né? Eu coloquei só o que eu vou falar mesmo. Tem uns exercícios também na apostila, se vocês quiserem fazer. Ó, isso aqui eu fiz ano passado. Eu mesmo vou olhar por aqui, já tá resumido, né? Não tem que ficar procurando nada. Eu peguei e resumi o que tinha nos 2 livros, mas só serve para a primeira prova. O resto aí vai ter que olhar nos livros mesmo. Então, a primeira prova, ou você pode olhar pelo Estudo Volume 1, ou Guidoriz Volume 1, ou por essa apostila, que vocês acharem melhor. Aí a segunda é aquela parte de séries. Aí é só o Estudo Volume 2. Tem outros livros aí, mas eu preferi concentrar só nesse aqui e tá bom demais. Pra vocês não ficarem... Porque eu acho que quanto... Não sei como é que vocês gostam, né? Mas eu, geralmente, quando eu estudava, preferia estudar só por um livro, para não ficar... Mas é em questão de gosto. E a terceira
Então, a segunda vai ser estudo de volume 2, a terceira, que é aquela parte lá de funções vetoriais, naquele, como é que é? Derivado parcial, aí depende. Vai ser ou o Sturt volume 2. Não, eu falei Sturt volume 2 e botei Guidoriz. Ou Guidoriz volume 2 ou Sturt também volume 2. E aí, também na prática muda algumas coisas, mas a essência é a mesma coisa. Ah, aqui tem esses dois livros aqui porque tem uma parte de série se tem neles, EDO também tem aqui, mas eu não vou olhar não. Ok. Eu posso mandar o PDF deles, né? Se não se importa, se vocês quiserem. Eu tenho a sétima edição do Sturt, essa aqui, muito boa. Não é difícil de achar na internet. Vocês devem fazer isso melhor que eu. Ah, cadê o negócio? Cadê? Aqui, né? Aí. Isso aqui é muito fácil de achar. É a versão que foi impressa na gráfica, né? Na gráfica. Ok. Aí, professor, já manda no Classroom. É, piratear, né? Incentivando a pirataria. Mas se não fosse assim, ninguém. Eu mesmo fui comprar o primeiro livro oficial depois que eu virei professor. Passei no concurso. Eu tinha uma coleção de Xerox. Ok, né? Alguma pergunta? Não vou fazer Tem umas chamada. perguntas no chat, professor. Ah, então as perguntas no chat, esqueci. Vai ter aula quinta? Pois é, vocês querem. Eu queria dar aula quinta. Vocês vão fazer o que na quinta-feira? Sei não, professor. Nada programado. Nada de demais. Até porque é o seguinte, como a aula eu vou gravar, vocês podem assistir depois. E também é revisão, não é exatamente o que vai cair na prova, né? É bom para assim, essa aula e quinta, e aí e uma terceira aula que eu vou colocar no YouTube vai ser revisão. Então, acho que não tem problema ter aula, né? Eu queria dar aula. Se vocês não quiserem assistir também, aí, por mim tá bom. Então, fica assim, né? Eu vou gravar um vídeo ao vivo e vocês assistem se quiserem, né? Não a aula extraoficial. Que vai ficar gravada mesmo, né? Então. Pois é, adiantando também que eu não vou fazer chamada. Porque não tem muito sentido ficar fazendo chamada. Aí vocês acordam 8 horas, bota o despertador, fala presente e depois volta a dormir. Não tem muito sentido, não. Ok? Então, basicamente é isso. 2 aulas síncronas e uma de exercício. E só isso mesmo. Então, vamos lá, né? Eu vou colocar... depois eu coloco. Acho que eu não estou esquecendo de nada. Também se esquecer também já foi, né? Não. Ó, vamos lá. Toda vez que vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar no chat ou abrir o microfone, viu? Não vai fechar, não? Então fechou. E aí, não sei se... Só para relembrar, né? De derivada.
Vocês lembram disso aqui? Vocês viram agora, né? Não teve nem férias direito. Por exemplo, se eu quiser derivar uma constante, né? Só para aquecer. Derivada de uma constante é zero, né? Acho que vocês lembram disso. K constante, né? 3 menos 1, qualquer coisa, qualquer número real. Por exemplo, uma função que é x elevado a n, né? A derivada dela é o que? N. Esse n desce, né? E o expoente perde uma unidade. Isso aqui, eu coloquei n para dar a ideia de n natural, mas para qualquer número real, não sendo zero, né? Vale. E também não sendo um, né? Ah, não, pode ser um. Ah, não é esse aqui que não pode ser um, não, é outra coisa. Tá indiferente zero aqui. Porque se for zero é um e a derivada é zero. Ok. 3. Um outro aqui, né? Por exemplo, ln de x. A derivada é 1 sobre x. Só para vocês relembrarem. Por exemplo, se for exponencial, né? E elevado a x. É ela mesma, né? Hum, um outro também comum, seno de x. Cosseno. 6. Eu vou fazer só isso aqui, né? Os outros, depois vocês... Menos seno de x. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que... Cadê? Ah, eu vou fazer esse aqui, que geralmente fica meio apagado. É um caso mais geral da exponencial, né? A exponencial, quando eu derivo, dá ela mesma, mas só que se a base não for necessariamente o e, né? Por exemplo, se eu vou pegar, geralmente a base é... Na verdade, não é isso. A maior que zero e diferente de 1. E a função for a elevado a x, né? Aí a derivada dela é a elevado a x ln de a, né? Imagine que quando o a é o e, aqui fica exatamente e elevado a x, né? Porque ln de e é 1, né? Se isso aqui generaliza aquele outro. Mas, enfim, só para relembrar, porque a ideia de primitiva, assim, a derivada, eu pego uma função, derivo, né? A primitiva, você tem que pensar tecnicamente o contrário da derivada, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou colocar uma pergunta, exemplo aqui, né? Qual a função cuja derivada é igual a... Vou colocar uma função bem bobinha aqui. Cadê? Não vai aparecer, não?
por exemplo. A primitiva, no caso, a derivada, eu tenho a função derivo. Primitiva, você tem que pensar numa função que, quando eu derivo, é uma outra função. F tal que. Quando eu derivo essa f grande aqui, eu obtenho aquela ali, né? Que função é essa? Na verdade, é isso aqui. Não, peraí, deixa eu... Não é isso que eu quero, não. 3. Não, aqui não é isso aqui. Poderia ser, né? Mas como meu cérebro já está programado para outra coisa, eu vou mudar. Aqui. E aqui eu já dei a resposta, né? Inverti aqui a pergunta com a resposta. Sim, era isso que eu queria me referir, né? Você imagina uma função quando a derivada dá essa aqui, aí eu já escrevi, né? Não tem mistério nenhum. Que é f de x ao cubo sobre 3, né? E aí, quando você determina ou você encontra uma função assim, alguém lhe dá uma função e você encontra uma segunda função, que quando eu derivo essa segunda função da a primeira que você tinha, aí essa segunda função a gente chama de primitiva da primeira função, ou assim, simplificando, né? Definição. Deixa eu dar uma colada aqui. Cadê? Uma primitiva. Isso que está no livro, viu? Ah, falar em está ou não está no livro, eu sempre gosto de colocar a página. Vocês podem olhar isso aqui na apostila, tá? A apostila está exatamente o que eu estou escrevendo aqui. Não tem nada de misterioso. Ou então no Guidorize, que eu acho que essa parte está mais fácil de entender. Esse aqui? Ah, não, esse aqui é estudo. Deixa eu colocar a página aqui para vocês. Acho que alguém está querendo entrar, né? Que aí depois vocês podem, quem gosta de olhar só no livro, né? Vocês podem ir lá no livro e... Aqui, bem na minha cara, eu não estou vendo, né? Hum, 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 hum. 284, mas aqui não tem, né? Porque é dividido. Quase. Ó, página 290 do volume 1. Ok? Vocês podem olhar lá. Mesma coisa que eu estou fazendo aqui, não tem nada. Então vamos lá, né? Uma primitiva. Como eu falei, aqui é só revisão, né? Primitiva. Cadê? Sai, esse negocinho chato. Onde é que tá? Ah, tá aqui. Primitivo de uma função é uma função, tá ok. Ok. Então, primitivo de uma função. Geralmente eles definem intervalo, mas vou colocar aqui. Função f pequena é uma função. F tá ok.
Ok? Aqui é basicamente, assim, o início da integral, né? E aí, por exemplo, a primitiva, como eu falei, né? Se a fx quadrado, a f grande, que é a função que quando eu derivo daquela outra x cubo sobre 3, em geral, né? Se f de x é x elevado a n, a f grande vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ou seja, quando você deriva funções assim, você sempre obtém essa daqui, né? Basta derivar, né? Basta você pegar essa grande e derivar. Quando eu derivar ela, esse 1 sobre n mais 1, ele vai se manter. O expoente ali, n mais 1, ele cai, né? Aqui, ó. Esse aqui vem para cá. Ok, ficou é uma seta. Ele cai aqui. E aí o expoente, ele perde uma unidade. Aqui cancela, né? Aqui vai ficar n mais 1 menos 1, cancela 1 também. E vira n. Ok? Só que esse aqui é muito fácil, né? Esses exemplos aqui. Por exemplo, se... deixa eu ver um mais fácil aqui. É isso aqui. Por exemplo, se a... Vamos supor que esse x aqui é maior que zero. Só para... Se a f é 1 sobre x, a f grande é ln, né? E, na verdade, é ln do... assim, a priori, vou colocar só x diferente de zero, né? Que você consegue provar que é o ln do módulo, ok? Quando eu derivo essa aqui, tem na apostila feita, e vocês devem ter visto isso aqui também no cálculo 1. Quando eu derivo essa, dá 1 sobre x. Vou fazer só mais um aqui. Por exemplo, agora, se a função for 1 mais x ao quadrado, que eu não falei, qual é a função quando eu derivo dessa daqui, né? Ah, quem não lembra, não botou nada. É o arco tangente, né? Ixi, se derivar arco tangente, eu obtenho essa aqui. Ok? E, em geral, vocês também devem ter visto lá no cálculo 1, é que, por exemplo, se f grande é uma primitiva de f pequena, né? Primitiva d. Então, f de x mais constante também é primitiva. Porque quando eu derivo a constante vai dar zero, né? Quando eu pegar essa derivada aqui, ó, isso aqui vai dar a derivada, a derivada da soma é a soma das derivadas, né?
Vou colocar assim, derivada do K, e aqui é zero porque o K é constante. E fica assim, tá? Então, se você tem uma primitiva, se você somar aquela primitiva inicial com qualquer constante, também vai ser primitiva. E todas as primitivas de uma função são do formato f de x mais k. Se essa f zona for primitiva, né? Que é outra, sim, que basicamente dá a ideia da integral indefinida, né? Sim. Se f de x é uma primitiva de f, todas as primitivas de f, aliás, então, né? Então, todas as primitivas de f são do formato f de x mais k. Aí começou aqui esse negócio. Então, de f são da forma f de x mais k. Deixa eu dar um exemplo aqui. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Se eu pergunto, aliás, se eu pergunto não, se eu quero perguntar, determine todas as primitivas da função. Ah, eu vou usar essa aqui que é. Não, vou usar outra. Seno de x, né? E aí todas elas vão ser da forma. Aí a função quando eu derivo da seno menos o cosseno, né? Mais k. Todas as primitivas da. Que ainda vou dizer. E assim, e aí todas essas primitivas da função a gente escreve ou denota, né, como uma integral indefinida daquela função, né? A derivada do cosseno é menos o seno, quando a derivada do cosseno é menos o seno, né? E aí a derivada do k é zero, ok? Isso aqui vocês viram, né? Acho que sim, né? Ou não. Viram sim. Então todas as primitivas de f, né? Primitiva. Menos cosseno de x mais k, né? E aí depois de ter visto primitiva, ter entendido o que que é, né? Que é uma função, quando eu dado uma função inicial, é uma outra, que quando eu derivo essa outra, eu tenho a primeira. E depois de ter entendido também que todas as primitivas de uma função é basicamente uma primitiva, você tem todas, basta somar um k. E aí aqui inicia-se a ideia de integral indefinida, né? Porque a integral indefinida basicamente é uma notação aqui. Vou colocar em cima para não ficar muito. Quantos? Já tem três já. Vocês, depois, assim, se vocês não quiserem copiar, lógico que tem um vídeo, tem a gravação, né? Mas esse material aqui eu sempre coloco no Classroom. Eu coloco um PDF, exatamente do mesmo jeito que está aqui, ó. O que eu abri agora, para dar uma. Cadê? Aqui, né? Que é uma coisa que eu escrevi lá e aí transformo em PDF e eu coloco no Classroom. Tá vendo que é a mesma coisa, basicamente. E aí a integral indefinida, né? Aqui ficou um espaço. Eu vou fazer. Não.
que se entende integral indefinida que a gente usa essa notação, né? Integral de f de x dx, que ele vai, basicamente isso aqui significa, isso aqui denota todas as primitivas de f, né? De f, que basicamente ou seja, né, se f de x é uma primitiva, e aí eu já falei naquela observação que se uma f for primitiva, todas as outras serão da forma f de x mais k. Vocês estão ouvindo a criança chorando, então? Não, né? Na chamada não vai ter chamada, não. O filho do vizinho. E é porque é no outro lado da rua, não é exatamente aqui do lado. Chora, 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 chora. Eu pensava que era do senhor, que o senhor parece ser bem novinho. Não, Deus me livre, quero nem saber de criança. Só por foto. Nossa, eles aprontam demais. Cadê? Alguém perguntou uma coisa aqui da chamada, né? Sim, não vai ter chamada. Não vou fazer chamada. Não tem sentido fazer chamada. Assim, no dia que a universidade tiver um sistema que vocês entrem no. Porque era para ser assim, né? Eu posto o vídeo numa plataforma aí qualquer. Ah, perguntaram a idade? 32 eu tenho já. Tô velho. Como é que é? Sim, no dia se a universidade. Pois é, porque eu não tô. Eu não tô comendo mais fritura. E aí não envelheço mais. Sim, no dia que a universidade tiver uma plataforma que eu coloque o vídeo lá e o aluno, quando ele assistir, vire, né, de tipo um ok dizendo que ele assistiu, aí é a chamada. Enquanto não tiver isso, eu não vou inventar nada para ter chamada. É só muito trabalho para mim, muito trabalho para vocês também. Ou então vocês dão um like lá no vídeo e já conta com presença. Mas não vai ter chamada, não. Se é uma primitiva de f. Sim, aí se é uma primitiva de f, e aí como todas as primitivas, são da forma f de x mais k, e aí a integral indefinida, né? Você escreve assim, né? Porque ela vai indicar todas as. Isso aqui é uma notação, né? Ela indica todas as primitivas de f. Como se eu já tenho uma, todas elas serão da forma fx mais k. E aí, em geral, essa função que está aqui é o integrando, né? A gente chama ela de integrando. Ok? E aí, e essa aqui é a integral indefinida, né? Por exemplo, se eu quiser. Como é que é? Exemplos, né? Se eu quiser determinar a integral de x. Isso aqui é muito fácil, né? Só para. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma primitiva que eu saiba qual é. Que eu sei. É a x6 sobre 6, né? E aí eu coloco o K ou o C, ou qualquer letra que você queira, para dizer que, por quê? Porque essa aqui indica todas as primitivas, não indica só uma, ela representa todas elas. E aí a dificuldade entra no quê, né? É justamente nesse passo aqui, porque, integral de x à quinta, como é que é? Eu já sei que
a primitiva dela é x ao cubo não, x a sexta sobre 6. Ou, por exemplo, se eu quisesse uma outra muito fácil, né? E elevado a x é a própria E elevado a x, né? E aí você bota um K ou um C. E aí a dificuldade da integral é justamente nesse passo aqui, que é muito fácil, porque nesse aqui, essas básicas você já sabe, ou tem umas que só de olhar você já sabe qual é a função, você consegue deduzir qual é a primitiva, mas em outros casos não, nem sempre isso ocorre, né? Que aí você, e aí é que servem as técnicas de integração, integração por substituição, integração por partes, frações parciais, por exemplo. Essa aqui, só de olhar, você não vai saber qual é a primitiva dela. Por exemplo, integral de e elevado a x seno x. Só de olhar, você não sabe. Ou infinitas outras, né, que a gente vai ver. E aí que servem as técnicas para você conseguir, de alguma forma, trabalhar essa expressão que está aqui e conseguir resolver. Conseguir encontrar a primitiva, né? Ok? Acho que eu estou me adiantando muito. Cadê? O que tem mais aqui? Ah, tá. Tem uma lista aqui, ó. Sim, tem uma lista de primitivos que eu vou colocar, que é bom vocês saberem, né? Porque são aquelas tecnicamente básicas, né? Consideradas básicas, que vocês devem ter, necessário que vocês tenham em mente. E também a aula vai ser o seguinte: eu vou dar no máximo 1h20, 1h10 de aula, porque depois de um certo tempo, a aula online é muito mais complicada de vocês prestarem atenção do que a aula presencial. Deixa eu dar uma. Pronto. Então vamos. Primitivas básicas é uma tabela, né? Você pode encarar como uma tabela. Que acho que vocês já sabem isso aqui, mas se não souberem também não tem problema nenhum. E aí, por exemplo, ó, C é uma constante, tá? O que significa qual é a primitiva de Cx? É uma função que quando é deriva da C. Aí você é C de Cx, não, de C dx. Não são quando é deriva da C. E é Cx mais K, né? Que são todas as primitivas de C. Ou seja, todas as funções quando eu derivo da C vai dar isso aqui. Aliás, que quando eu derivo da C é dessa forma aqui. Né? Como é que é isso aqui? Dá uma colada lá. Ah, tá. Essa aqui eu já coloquei também. Essa aqui, né? Que vocês vão precisar saber. Por que é importante saber essas básicas aqui? Todas as integrais mais difíceis, qual é o objetivo? Você usa uma técnica e aí, com essa técnica, tenta deixar ela de um formato mais fácil que você já sabe a primitiva. Sempre assim. Então, é importante saber essas primitivas aqui iniciais, né? A outra, então, integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1. Tá. Aqui é que o n não pode ser menos 1, tá? Porque quando for menos 1, dá zero. É justamente o caso que eu vou colocar aqui. Quando o n for menos 1, você tem aquela expressão ali, vira 1 sobre x. E aqui é o ln de x mais k. Ln do módulo de x mais k. Ok?
4. Vou dar uma colada aqui. Ah, eu inverti, né? Tanto faz. Eu poderia até colocar o caso mais geral, né? Os casos mais gerais, mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Deixa eu ver. Ó, por exemplo, eu vou já dar uma mudada aqui. Se no lugar do elevado a x fosse um alfa ali, tivesse um alfa. Aí aqui, é só você pensar numa função que quando eu derivo dá essa aqui, aí é essa aqui, né? Isso aqui já ajuda muito. Ó, imagine que quando eu derivar essa da direita, quando eu derivar essa da direita, aí vai ser a derivada da primeira, que eu conservo um sobre alfa. Alfa aqui não pode ser zero, né? Só, enfim, porque um sobre zero não existe. Sim. Aí, quando eu derivar e elevado a alfa x, eu vou colocar assim. A derivada do k é zero, né? Então, foi embora. E aí, a derivada de elevado a alfa x, você tem que lembrar da regra da cadeia, né? A regra da cadeia, que é basicamente como se deriva a composição de funções. E aí, como é que eu derivo elevado a alfa x? Eu derivo o e normalmente, como se o expoente fosse apenas x, né? Vocês lembram disso, eu acho. E depois derivam só o expoente, que vai ser alfa, né? Vezes o alfa. Aí vai cancelar esse alfa aqui. Ficou só e elevado. Ok? Por isso que a primitiva, a integral indefinida dessa, da direita, vai dar essa aqui. Porque quando eu derivo essa da esquerda, eu obtenho aquela última. Ok? O que tem mais aqui? Acho que tem seno e cosseno, né? E aí você tem que pensar numa função quando eu derivo dá o seno, e aqui é menos o cosseno de x, né? Porque eu derivo o cosseno. Basta fazer isso com o cosseno, né? Como eu fiz ali há pouco, né? Derivado do cosseno é menos o seno, com esse menos aqui mais, tá? Sim, simples. Do cosseno de x é o seno, porque quando eu derivo o seno vai dar cosseno. Aí tem algumas outras aqui que elas vão aparecer, que toda vez eu esqueço. Secante ao quadrado. Aí é a tangente, porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. Isso aqui não custa nada a gente fazer, né? Caso vocês não lembram, mas o jeito mais fácil de derivar a tangente é colocar ela como seno sobre cosseno. E aí você deriva usando regra do quociente, né? Derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. E aí aqui é só fazer o cálculo, né? Deixa eu ver. Ah, já está perto aqui do final, né? Aí, por exemplo, qual a derivada do seno? Cosseno. Aqui eu repito, menos o seno. Derivada do seno, do cosseno menos o seno.
Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, né? Aqui vai ficar menos seno vezes menos seno, vai dar mais seno ao quadrado. E aqui ficou fácil, né? Porque tem um espaço aqui no canto. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, nós sabemos que é igual a 1. Então, aqui ficaria... Tá? E aqui é a mesma coisa de 1 sobre cosseno elevado ao quadrado. Okay? E 1 sobre cosseno nós sabemos que é secante, né? E aí, aqui fica secante ao quadrado de x, tá? Então, a derivada do cosseno é secante ao quadrado. Por isso que a integral da secante ao quadrado é a tangente. Porque quando eu derivo essa da direita, né, eu obtenho secante ao quadrado. Vamos... Tem mais umas duas aqui. O que que tem aqui? Ah, essa aqui são as mais comuns. Óbvio que tem. Como eu já falei, arco tangente. E 10 eu acho que é arco seno, né? É. Que são as mais comuns. E aí, outras que aparecerão, a gente vai relembrando. Arco. Ok? Então, acho que essas 10 aqui. E as variações delas, né? A variação que eu falo é nesse sentido aqui. A 4 e a 5, por exemplo. Quando tem uma alfa. Aqui também com seno e cosseno, na apostila eu fiz. Tem feito lá seno de alfa x, cosseno de alfa x. Vocês vão encontrar. E, além dessas primitivas básicas, tem as propriedades, duas propriedades bem úteis da integral indefinida, que vocês devem conhecer também. Basicamente, a integral indefinida da soma de... Aqui tem duas funções, mas qualquer número finito de funções, você pode se fazer isso, né? Colocar mais ou menos, tanto faz se for mais ou menos, né? Então, a integral da soma, basicamente, a integral da soma, a soma das integrais, né? Ok? E a 2, acho que aqui sai a constante, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para não... Tá ali. Que, por exemplo, se eu tiver uma constante aqui, é como se ela pudesse sair da integral, né? Isso aqui é igual a k. Ok? Ela saiu, ela está aqui dentro, como se ela viesse aqui para fora. Então, uns exemplos só para a gente ver isso aqui. Como eu falei, só para relembrar, não é nada muito extraordinário, não. Por exemplo, aliás, tem muita coisa errada aqui, né? Menos. Por exemplo, essa aqui.
Como tem, o que que você pode fazer? Você pode separar, né, inicialmente. É lógico que com a prática você não vai fazer o que eu vou fazer aqui, você vai fazer muito mais rápido do que eu estou fazendo aqui, né? Nada de... Mas só para ilustrar as propriedades. E aí, por exemplo, essas constantes aqui, ó, elas saem, né? Se você quiser, tá vendo? 3 e o 5, ela fica 3 integral. Mas é claro que isso aqui, em geral, é para você fazer direto. Vocês fazerem direto. Nesse caso, né? Alguns, enfim, depende muito. E aí, pronto. Aqui ficou 3 x elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Aqui eu já estou usando aquela segunda, né? Menos 2 vezes. E aqui vai ficar o quê? A do cosseno vai dar seno, né? Aí você coloca um K para tudo, né? K geral. E aqui, pronto. Simplifica. Que vai ficar o quê? 3 sobre 2, 2 sobre 3, né? Cancela o 3, vai ficar um 2 aqui. Opa. Ok? Geral é assim. Então, nós usamos as duas, né? Nós separamos e a constante saiu. Ou então você pode fazer direto. Nesse caso, dá para fazer... Dá para pular daqui para cá, ó. Ou até daqui para cá já. Mas essa primeira seta aqui, mais curta, é a normal, digamos assim. Na verdade, não. É lá daquele primeiro do... Isso, é daqui. É, acho que lá pro final não exagero nisso. Ok. Tá? Isso aqui vocês viram, né? No cálculo 1. Né? Que vocês viram. Só para relembrar. E... Cadê? Esse aqui eu já fiz. Ah, sim. Esse aqui não... É porque é o seguinte, né? Qual é a dificuldade? Que eu vou falar isso na quinta-feira, que é substituição. Qual é a dificuldade em geral, né? Às vezes você tem que mudar a expressão. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Mas tudo que eu falei tem aqui, viu? Acho que até melhor, dá para vocês, tá mais resumido aqui. Por exemplo, né? Essa integral aqui de seno ao quadrado. Uma coisa muito comum que você já viu em integral é que, às vezes, é necessário uma manipulação do integrando para que fique uma expressão mais fácil. Não necessariamente você tem que integrar o que está aqui, aí você usa alguma fórmula para... E trigonometria é um pouco complicado, porque você tem muitas fórmulas. Tem muitas fórmulas e aí, às vezes, não é tão simples perceber o que você tem que fazer. Mas, às vezes, o que é integrar, o que você tem que fazer? Entender os padrões, né? Se tem seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, geralmente é o que eu vou fazer aqui. Ou então integração por partes. Mas já que a gente não viu partes. E aí, isso é muito comum integral, né? Tem uma integral que tem uma expressão tal no integrando. Eu não sei integrar, mas eu sei uma outra forma que substitui essa. E aí, essa que substitui fica mais fácil de integrar. Que nesse caso, por exemplo, integral de seno ao quadrado tem essa fórmula aqui da trigonometria, né? Que seno ao quadrado
1 menos o cosseno de 2x sobre 2. É isso mesmo? Deixa eu dar uma colada aqui. E o do cosseno é o mais. Um sinalzinho de mais aqui. Essa forma é bem comum. Aqui mesmo a gente vai usar ela milhões de vezes. Vocês devem ter usado também. E aí, no caso, eu troco, né, aquela expressão que está ali, por essa fórmula, né? E aí fica bem mais fácil resolver, né? Por exemplo, aqui um meio eu posso tirar, né? E aí fica assim. Aqui você já pode fazer direto. É só relembrar, por exemplo, integral de... o que é quanto dá essa integral, né? Eu tenho que pensar numa função que quando eu derivo dessa aqui, aí vai ser 1 meio. A derivada do seno é cosseno, né? Então, assim, ok? Derivo essa daqui, vai dar, quando eu derivo essa, né? Vou fazer aqui no canto. É 2 cosseno de 2x, né? E aí esse 2 vai cancelar com aquele que tem um meio ali, ok? E aqui você já pode fazer direto, né? Coloca um meio. Aí a primitiva do 1 é x, menos a primitiva do cosseno de 2x, que é 1 meio, seno de 2x. E aí você coloca um k para tudo. Pronto. Então, isso aqui é muito comum, né? Quando você está aprendendo integral, você tem uma fórmula, principalmente alguma trigonométrica, que tenha a expressão e você tem uma fórmula. E aqui eu não necessariamente estou mudando, eu não estou mudando a variável, né? Eu só estou mudando a expressão do integrando. Ok. Vou fazer só mais uma para preencher esse buraco aqui, para não ficar esse negócio aqui. Ó, uma que é muito comum também, eu acho que você deve ter visto. Deixa eu ver assim. Seno de 2x, cosseno de 3x. É um tipo de integral que você tem que mudar a expressão também. Essa daqui tem várias maneiras de resolver, mas a mais fácil é usando uma outra fórmula. Cadê? Tá aqui, ó. Que chama transformação ao produto, né? Bom, tanto faz o nome, mas geralmente é uma fórmula que quase ninguém lembra, porque é muito difícil de lembrar. Não é que é muito difícil, mas você não vai lembrar disso aqui. Mas você não tem essa preocupação, né? Se a prova é pesquisada, não tem que lembrar da fórmula. É só olhar quando for necessário. E aí, por exemplo, eu olho a expressão delas, nessas três aqui, são bem comuns na trigonometria. No caso, qual foi que eu escrevi mesmo? Seno de quê? Seno de 2x. Então, é seno de alguma coisa, cosseno de alguma coisa, né? Então, é justamente essa primeira. Seno de alguma coisa, cosseno de alguma coisa. Eu vou escrever ela aqui. Deixa eu decorar ela primeiro. É tanto PDF aberto que eu já... Seno da soma, seno da diferença. Tá. Então, vamos lá, né? É o meio, né? O seno da soma mais seno da diferença.
É o mais mesmo aqui, né? É o mais. E aí, nesse caso aqui, né, basta eu chamar, eu tenho que comparar, né? Eu comparo essa expressão que está aqui com a expressão que eu tenho. E aí eu percebo que o A vai ser o 2x e o B vai ser o 3x, né? O A vai ser 2x, B vai ser 3x. E aí é só jogar na fórmula, né? Então, seno de 2x vezes cosseno. Passar um caminhão aqui. De 3x é 1/2. E aí fica seno de o A, que é 2x mais 3x. Vou colocar logo, né? 2x mais 3x vai dar 5x. Mais seno de. Aqui nós temos A menos B, né? A menos B é 2x menos 3x, que vai dar menos x, né? Então fica seno de menos. E aí eu não sei se vocês lembram que o seno é uma função ímpar, né? Significa que menos seno de x é seno de menos x ímpar. E o cosseno é par. O cosseno é cosseno de x, é o cosseno de menos x. Ok? Seno é uma função ímpar, cosseno é uma função par. E aí eu vou usar exatamente essa propriedade aqui, ó. Vou trocar esse aqui que está na direita pelo que está na esquerda. O menos como se ele saísse, né? Assim. Menos. Pronto, agora eu estou preparado para integrar. Porque eu vou trocar essa expressão que tinha ali em cima pela essa nova expressão que eu obtive, né? Então, vai ficar... Ok. E agora é só integrar, né? Então, um detalhe de integral é assim, não é necessariamente a expressão que está aqui é que você vai integrar. E aí tem um outro ponto principal. Se não é a expressão, se essa expressão não é a que eu vou integrar, que truque eu terei que usar para transformar essa integral numa integral que seja integrável, no sentido de que eu possa conseguir fazer o cálculo. Aí, às vezes, não é tão claro saber qual é o truque. Aqui é porque são as mais básicas, né? Então, ficou 1/2, né? Aqui vai ficar 1/5. E aí, a integral de seno, eu falei da do cosseno, né? É menos 1 sobre alfa, né? Quando vocês... Isso aqui tá na apostila também, tá? Quando eu derivo o cosseno, somente o cosseno, vai dar menos o seno de alfa vezes alfa, e com o menos ali cancela. Então, eu terei aqui, se eu for usar menos 1/5, né? Pagar menos 1/5, cosseno de 5x. E aqui, menos, esse menos que está aqui, ó. Vou dar um aqui. Com o menos lá da fórmula vira mais. Então, mais. E aí só cosseno, né? Mais k. Ok? É isso.
Só que nem toda integral é assim, né? Assim, nem toda integral eu só consigo, primeiro, nem toda integral só entra no caso das integrais básicas, ou uma integral assim desse tipo que você substitui. A maioria delas vai usar a substituição, que é aquela mudança de variável. Ou integral por substituição, ou integral de mudança de variável. Que você preferir. Mas é a maioria delas. Mas, assim, na minha opinião, as três principais técnicas para vocês é integral por substituição, integral por partes e frações parciais. Qualquer outra, ou uma variação dessa, ou então é uma que a frequência dela é bem menor, frequência de aparições, né? Vocês vão usar com mais frequência. Com certeza é a substituição ou partes, ou as duas juntas, né? Ok? Acho que dá bom por hoje. Aí quinta-feira a gente tem aula, que também é só revisão, né? E depois vai ficar gravado. Que vai ser. O que vai ser a aula de quinta-feira? Deixa eu dar uma olhada aqui. Integral definida. Que é a área, aquela coisa toda. E aí tem a substituição que vai ser a aula gravada. Acho que é isso. Vai mandar esse PDF? Vou mandar daqui a pouco. Na hora que terminar a aula, eu coloco ele lá. Coloco o do Stuart também. E Dorize, eu acho que eu tenho o mesmo PDF ruim que vocês têm. Né? Aquele PDF dividido. Esse aqui, ó. Esse aqui com certeza vocês têm esse PDF. Cadê? Esse aqui. Que é ruim, né? Porque é dividido diferente desse do Stuart, né? Que é bem bonito. Ok. É isso. Por enquanto. As aulas não vão ser muito longas, não. 9h20 vai ser o máximo mesmo. Alguma pergunta? Aí o vídeo que vai estar no YouTube depende muito do Google, né? Às vezes demora para processar, às vezes é rápido. Mas à tarde, no mesmo dia, já vai estar lá. Ok? Então, a aula terça e quinta, e geralmente na sexta é que eu coloco a aula gravada. Se for a mesma coisa, eu já vou colocar uma que eu já tenho gravada. Se não, eu gravo uma nova. Então é isso, né? Se cuidem aí vocês. Qualquer coisa, vocês mandem um WhatsApp ou e-mail. E é isso. Tchau para vocês. Eu Tchau, interrompi professor. Até aqui. quinta. Tchau, até Se tiver quinta. aula, no caso. Tem aula. Eu vou gravar uma aula ao vivo e vocês aparecem se quiserem, claro. Interrompeu a gravação? Ah, tem que apertar aqui.